Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à videoaula da unidade 1, da disciplina Sujeito Surdo, Diferença, Cultura e Sociedade. Eu vou me apresentar brevemente para vocês, enquanto a câmera está ligada, né? Logo eu vou deixar só o slide para ficar mais fácil a leitura e que vocês possam revisar o conteúdo. Eu sou a professora Leni, já tem uma apresentação nos próximos slides, eu vou fazer mais detalhadamente. Vocês já interagem comigo através do ambiente virtual, porque eu sou a mediadora à distância de vocês, né? Então a gente está sempre conversando, seja no WhatsApp, seja lá no chat, né? É um prazer estar aqui com vocês, com essa disciplina. E espero que vocês consigam aprender, aprofundar ainda mais os conhecimentos de vocês dentro dessa área. Eu vou começar aqui a apresentação direitinho da disciplina, tá bom? Vou abrir aqui. Nesse momento eu vou tirar a minha imagem para poder vocês ficarem vendo apenas o slide. Então, como eu disse para vocês, essa é a disciplina Sujeito Surdo, Diferença, Cultura e Sociedade. Nossa carga horária é de 45 horas dessa disciplina, né? Como essa disciplina tem 45 horas, ela foi dividida em 3 unidades, tá, pessoal? Em 3 unidades. Essas unidades vão facilitar para que vocês encontrem materiais específicos, né, de cada tema dentro dessa disciplina. Os materiais estão sendo organizados assim, vai ficar mais fácil para vocês conseguirem estudar, perguntar sobre determinados temas, enfim. Toda vez, pessoal, já faz bastante tempo que eu ministro essa disciplina, né, Sujeito Surdo, Diferença, Cultura e Sociedade. Toda vez que eu vou dar essa disciplina, eu me sinto fora do meu local de fala. E realmente estou, né? Porque eu não sou uma pessoa surda. Tudo que eu posso falar para vocês aqui são experiências de outras pessoas, né? São experiências de leituras que eu faço, da minha vivência fazendo parte da comunidade surda aqui da minha cidade, né? Como eu já faço, mas nunca vou poder expressar para vocês sobre uma vivência surda de forma real, né, de forma realista, porque eu não sou surda, né? Eu acredito que essa disciplina é muito importante, seria ideal que vocês tivessem se aprofundando dentro dela com uma pessoa surda, né? Com um professor surdo. Infelizmente não tivemos essa possibilidade, né? Nenhum professor surdo se inscreveu para fazer parte da grade de professores do curso ainda, né? As outras disciplinas vão ser abertas ainda. Mas assim, pessoal, essa disciplina é muito importante, né? Eu não sou uma pessoa surda, mas eu acho que essa disciplina ela tem que ser passada, né? De uma forma ou de outra, para que todos vocês que vão se tornar, né, técnicos em tradução e interpretação de Libras compreendam que aprender Libras está além de aprender sinais, é bem além. Aprender Libras é entrar dentro de uma cultura, né, diferente da cultura ouvinte. Então, eu espero que nós possamos nos aprofundar nos conhecimentos. Quero que vocês leiam todos os materiais que estão lá no AVA, na unidade 1, tá bom? Leiam, marquem parágrafos específicos, leiam os artigos que eu coloquei lá, assistam aos vídeos que eu coloquei lá e façam perguntas nos fóruns de discussão, tá bom? Cada unidade vai ter um fórum de discussão, para que a gente possa conversar e discutir sobre todos os temas. Nessa unidade, pessoal, como eu disse, essa disciplina ela foi dividida em 3 unidades. Nessa unidade, eu quis contar primeiro a história dos surdos, né? Então, antes da gente compreender, nos aprofundar nos conceitos, né, do sujeito surdo, cultura surda, sociedade, os direitos, deveres, legislação, eu quis mostrar para vocês
o começo de tudo, né? A história dos surdos e automaticamente da língua de sinais. Por que da língua de sinais, gente? Porque não tem como falar das pessoas surdas sem falar da sua língua, né? Então essas histórias elas estão aí interligadas, né? Para começar, gente, né, deixa eu mostrar aqui a minha apresentação. Eu sou professora Aline Souza, como já falei, sou graduada em Letras, Língua Portuguesa pela UEMA, sou especialista em Libras, né? Eu já trabalhei como intérprete, tradutora de Libras na SEDUC. Eu também já fui professora de língua portuguesa, né, na Secretaria de Educação do Estado e do município aqui da minha cidade, e também já fui professora de educação infantil na rede privada por muitos anos, né? Então, atualmente eu sou professora de Libras e língua portuguesa do campus Barra do Corda, do IFMA Campus Barra do Corda. É um prazer estar com vocês nessa disciplina, e eu vou dar mais uma disciplina para vocês no decorrer do curso, tá? E, aliás, eu vou estar com vocês durante todo o curso, né? Porque eu sou a mediadora de vocês. Mas dentro da grade curricular, eu vou dar mais uma disciplina específica, certo? Então, vamos começar, pessoal. Unidade 1, História dos Surdos. Para começar, eu escolhi essa frase da autora Perlin, de 2004, e ela diz assim: as narrativas surdas, constantes à luz do dia, estão cheias de exclusão, de opressão e de estereótipos. Pessoal, essa frase é um pouco pesada, né? Mas é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês nessa unidade. Que a história dos surdos, eu gostaria que a história dos surdos fosse marcada por apenas momentos felizes, apenas momentos de conquistas. Mas não é, tá? A história dos surdos, pessoal, ela é marcada por violações de direitos humanos, né? Falta de dignidade, marginalização, exclusão, opressão, morte. É uma história bem triste e todas as vezes que eu leio, eu me choco, né? Essa é a verdade. Todas as vezes que eu leio, eu fico chocada e eu já li várias e várias e várias vezes e cada vez eu descubro uma coisa mais chocante. Toda vez que a gente vai lendo, a gente vai descobrindo uma coisa mais chocante. Então eu quero que vocês se preparem, porque essa é a história dos surdos da língua de sinais, tá? A vida e a língua das pessoas surdas foram pouco investigadas, permanecendo na obscuridade e longe do conhecimento das pessoas durante muitos anos. Por isso, a maioria dos estudos científicos remete-nos a datas mais recentes, tá, gente? Então, tudo que a gente tem é bem recente, né? De 60 anos, dos anos 60 para cá, melhor dizendo. Os únicos registros na literatura são dois, né? O primeiro registro é aquela famosa descrição, acredito que todos vocês já devem ter visto, né? Quem é da área, principalmente, que foi a descrição que foi feita dos registros ocorridos numa ilha dos Estados Unidos, chamada Martha's Vineyard, né? Lá na costa de Massachusetts. Nessa ilha, pessoal, de acordo com os registros, tinha uma elevada incidência hereditária da surdez entre os séculos 17 e século 20, mais ou menos, né? Tinha uma elevada incidência hereditária. Para vocês terem a noção de como era alta a taxa de pessoas que nasciam surdas nessa ilha, a proporção era de um surdo para cada 150 recém-nascidos. É muita gente, né? Porque se você for considerar, né, no século XIX, nos Estados Unidos, era um surdo a cada 5.800 crianças. Então, olha só a diferença. Enquanto nessa ilha era um surdo para cada 155 crianças que nasciam. Era uma incidência muito grande, né? E nesse lugar, gente, os registros mostram que a convivência entre surdos e ouvintes era muito harmoniosa, né? Nesse lugar, os surdos não eram vistos como deficientes ou incapazes, pois atuavam na pequena sociedade do mesmo modo que participavam os ouvintes, né? Tinham os mesmos direitos e responsabilidades, segundo Grossi, 1985, tá bom?
se vocês forem pesquisar mais profundamente, vocês vão conhecer um pouco mais dessa ilha. Tem vários documentários, tá bom? Então eu deixo para vocês se aprofundarem mais depois que saírem aqui do portal. E a segunda evidência, pessoal, vem da Europa, mais precisamente da França, e é descrita em um livro do final do século XVIII por um surdo chamado Pierre Desloges, que é intitulado Observações de um Surdo Mudo. E nesse descrito, né, ele defendia sua própria língua daqueles que queriam bani-la. Hoje, pessoal, nos choca ainda ouvir a palavra surdo-mudo, né? Mas porque isso já está bem superado na nossa comunidade. Mas naquela época ainda não era. Então, ele anotou dessa forma mesmo, como vocês podem ver aqui na imagem que eu coloquei desse livro que o Pierre Desloges escreveu, né? São observações dele, é como se fosse um diário, né? E ele defendia a língua dele daqueles que queriam bani-la. Então, essas são as duas evidências literárias, né, que estão descritas na literatura, que nós temos conhecimento hoje. Exceto nesse último caso, registrado em data remota por um surdo, a maioria dos documentos e referenciais históricos foram escritos e narrados por ouvintes, tá, gente? Nós não temos muitos registros feitos pelos próprios surdos. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Quais as razões para tão pouca documentação sobre a história dos surdos? Reflitam aí por um momento. Eu tenho certeza que nesse momento vocês já devem ter a resposta, né? Dessas razões para tão pouca documentação. Vamos ver, né, quais são as razões. Primeiramente, uma das razões era a imagem que se tinha dos surdos e da sua linguagem, né? Que imagem que se tinha dos surdos naquela época, né, dentro da história? De acordo com o Sá, 1999, a história dos surdos começa muda, apagada e triste. Começa semelhante à história de diversos segmentos minoritários de pessoas que se caracterizaram por algum tipo de estranheza, como que denunciando a dificuldade que o homem tem de aceitar o diferente, o deficiente, o trabalhoso, o feio, o imperfeito. Quando o Sá coloca essas palavras finais aqui, pessoal, o deficiente, o trabalhoso, o feio, o imperfeito, ele não está chamando os surdos disso, não. Ele está denunciando como o homem, né, tem dificuldade de aceitar o que é diferente. Então, o que é diferente para ele intitula como deficiente, trabalhoso, feio, imperfeito, e não quer, ignora e deixa à margem, tá bom? Ele não está chamando os surdos aqui disso, pelo contrário, né? Então, ele está denunciando como o ser humano se prende a padrões e não consegue aceitar o diferente. O surdo era visto de forma diferente, mas a forma que eles viam os surdos, né, faziam com que eles tratassem eles de forma inferior, de forma até animalizada, tá, gente? Vocês vão ver alguns períodos aqui bem pesados da história dos surdos, que os surdos eram até vistos como animais, tá bom? Então, esse aqui é um dos pontos principais, né? A imagem que se tinha dos surdos e da sua língua. Os sinais não passavam de gestos e formas primitivas de comunicação. Não foi reconhecido ou atribuído, antes da década de 1960, qualquer valor linguístico às línguas de sinais. Não era reconhecido como uma língua de fato, as línguas de sinais. Os surdos eram todos vistos como débeis mentais, criminosos, loucos, selvagens, comparados até aos animais. Bom, os sinais eram tidos como formas obscenas e pecaminosas. Muitas vezes, quando a língua de sinais era utilizada, os surdos eram associados que eram utilizadas pelos surdos, essas línguas eram associadas a um espírito possuído pelo mal. Olha só, gente, que coisa absurda, né? Os surdos estavam ali se comunicando com a língua de sinais, e as pessoas já começavam a repreender, achavam que era um tipo de entidade demoníaca. Gente, é tanto absurdo, toda vez que eu leio eu me choco, né, com a ignorância humana.
Na antiguidade, pessoal, né, durante o século XV, os surdos foram tratados como seres primitivos, incompetentes e imperfeitos, castigados pelos deuses. Olha só. Como consequência, o que acontecia? As mães abandonavam, né? Quando abandonados, eles eram excluídos dos direitos sociais, não podiam ser educados. Nesse período era muito comum, né, a eugenia. O que era a eugenia, gente? Eliminação das pessoas que eles consideravam deficientes, mal formadas ou muito doentes, para que a sociedade se mantesse sempre com qualidades boas, de acordo com o que eles achavam que era correto. Né? Eles achavam que eliminando essas tratavam as pessoas como se fosse uma colheita de frutas, né? Ia pegando as estragadas, eles consideravam estragadas e jogando fora. Gente, é tamanho absurdo, né? Muitas crianças nessa época eram jogadas de penhascos, jogadas ao mar, né? Abandonadas à própria sorte até morrer. É um período bem triste. As primeiras controvérsias em relação à forma de comunicação dos surdos ou deficientes auditivos são evidenciadas pelas afirmações de Aristóteles. O que ele dizia, gente? O Aristóteles ele acreditava que o pensamento só seria concebido através da palavra falada. Ou seja, se você não fala, você não pensa. Era isso que acreditavam na época. Esse filósofo era muito respeitado, né? Muito reconhecido na época, então as pessoas acreditavam no que ele falava, tinham como verdade tudo que ele falava. Né? Então, de acordo com ele, se a pessoa não falava, ela não pensava. Então, para que educar? Para que investir recursos para educar uma criança que nascia surda? Né? E naquela época se acreditava que era muda também, né? Hoje esse pensamento já é superado, mas naquela época achavam que era surdo e mudo. Não davam aos surdos a possibilidade de instrução. Somente a partir da Idade Moderna é que eles começaram a distinguir o que era surdez e o que era mudez. Olha só quanto tempo, né? E aí, nessa época, após né, várias lutas, foram surgindo 3 abordagens filosóficas na educação dos surdos, né? Os surdos pararam de ser sacrificados nessa época, né? Ainda continuavam sendo abandonados nas portas de igreja, essas coisas todas, mas pararam de ser mortos, né? E aí os professores se empenharam em educar. E é nessa época, na Idade Moderna, surgiram 3 abordagens filosóficas: gestualismo, oralismo e o método combinado. Mais na frente a gente vai ver detalhadamente sobre eles. E também o início de uma grande disputa sobre qual era o melhor método para a educação de surdos, né? Há quem defendia que era o gestualismo, há quem defendia que era o oralismo e há quem defendia que era um método combinado. E essa disputa que eu estou falando, gente, foi bem pesada, viu? E chegou até a um congresso, gente, uma conferência internacional de educadores de surdos no ano de 1880, né? Nesse congresso, pessoal, depois de várias deliberações entre os dias 6 e 11 de setembro de 1880, ele declarou que a educação oralista, né, o método oralista, que é aquele baseado na fala, era o mais apropriado para a educação dos surdos. Esse congresso, gente, é reconhecido hoje na comunidade surda como um momento obscuro na história dos surdos, uma vez que lá um grupo de pessoas de maioria ouvinte tomou a decisão de que a língua oral é a que seria utilizada na educação dos surdos, né? E as línguas de sinais foram completamente proibidas. Foram proibidas. Quando eu falo proibidas, pessoal, eu estou falando de até castigos físicos para as crianças ou para as pessoas que usassem as línguas de sinais, até mesmo no intervalo, nos corredores das escolas. Como que era feita essa educação oralista? Através dessas imagens nós conseguimos ver, né? Treinos de fala, a mãozinha aqui da criança surda na garganta para
para sentir as cordas vocais vibrando, espelhos na frente da boca para poder fazer leitura labial, né? E, pessoal, muitos castigos físicos, palmatória, chegavam até a amarrar, tem registros, né, que mostram que chegavam até a amarrar as mãos das crianças que ainda insistiam em usar os sinais, que já estavam acostumados a usar os sinais, né? Como eu disse para vocês, nesse congresso foram discutidos as 3 abordagens, né? Com base na língua de sinais, com base no oralismo, com base no método misto, mas decidiram que o oralismo seria o melhor. Vamos entender o que é o gestualismo e o manualismo. É bem rapidinho, só para a gente não ficar perdido na história aqui. O gestualismo é um método de ensino para surdos, no qual se defende que a maneira mais eficaz é o uso da língua gestual, o uso da língua de sinais, tá bom? Charles Michel de Lepé, em 1712, já era educador e defendia o método do gestualismo. Ele mostrava que as crianças aprendiam muito mais facilmente com os sinais. E o oralismo, gente, é um método que era defendido principalmente por Alexander Graham Bell, que foi o criador do telefone, né? Ele defendia que essa era a maneira mais eficaz de ensinar o surdo, né? Os surdos que foram educados através desse método são considerados surdos oralizados, né? Eles conseguem fazer leitura labial, emitem sons, mas, como eu disse para vocês, essas crianças têm traumas, né? Meu professor surdo, que lá de São Luís, ele conta coisas bem tristes de quando ele era criança, que ele não podia usar a língua de sinais com o irmão dele, que também era surdo, né? De palmatória, mãos amarradas, mão embaixo da mesa, era bem terrível. Já no século XX, em resultado da evolução dos campos de tecnologia e da ciência, particularmente no campo da surdez, a educação dos surdos passou a ser dominada pelo oralismo, né? No entanto, descobriram, olha só, gente, a coisa óbvia, que o oralismo não gerava sucesso na educação dos surdos, né? Os surdos que eram educados por esse método não conseguiam alcançar, né, tudo que uma criança que usava a língua de sinais conseguia, né? Os surdos não conseguiam se comunicar de forma fluida somente usando a língua falada. Não tinha condições. Eu não sei se vocês já tiveram contato com um surdo oralizado. Os sons não saem da mesma maneira. Por quê, gente? Eles não conseguem ouvir, eles não conseguem captar o som para repetir. Então, descobriram, né, depois aí de 100 anos, olha quanto atraso, olha quanto retrocesso, que esse método não funcionava de fato, né? Nessa época também começaram a surgir os primeiros aparelhos auditivos e implantes cocleares, né, que é o implante que se coloca aqui na cóclea. Vocês já devem ter visto também, né, pela internet. Quem não viu, pesquise. De acordo com Lacerda, 1998, os resultados de muitas décadas de trabalho seguindo a linha oralista não mostraram grandes sucessos. Ora, né, gente? Quem diria? Quem diria que o melhor para o surdo era a língua de sinais, né? Não ouviram os surdos no Congresso e aí os surdos foram penalizados por 100 anos com esse retrocesso, né, gente? Encontrei isso na internet. Muito triste. E comprometeu o desenvolvimento, né, dos surdos por anos e anos, um século, na verdade, né? E aí, gente, na década de 60, surgiu uma luz. Quem foi essa luz? William Stoke, né, um linguista americano, que publicou artigos demonstrando que a língua de sinais americana possuía características semelhantes às línguas orais. E a partir de então, os estudos ajudaram a mostrar que, de fato, as línguas de sinais não eram apenas mímica, eram língua, né? Com um complexo vocabulário, com gramática própria, com estrutura própria, né? Graças aos estudos de William Stoke. E aí, no Brasil, na década de 70, os estudos
sobre a língua dos surdos brasileiros, de fato, foram iniciados. Lucinda Ferreira foi uma das primeiras estudiosas da área, com várias obras publicadas, e nesse período a comunidade surda já estava em seu processo de empoderamento, né? Mas somente em 2002, olha só, anos depois, é que a língua brasileira de sinais foi reconhecida através da Lei 10.436, de 24 de abril, como língua própria da comunidade de surdos do Brasil. E aqui, gente, eu gosto sempre de colocar essa imagem no final da minha aula sobre história das pessoas surdas e da língua de sinais, porque mostra o grande calvário dos surdos, né? O grande calvário, desde a antiguidade ali, ó, o homem que não pode falar também não pode pensar, lá com Aristóteles e Platão, né, 500 anos antes de Cristo. Depois, na Idade Média, consideravam os surdos doentes mentais, que eles eram um perigo público, né? No ano 1200 a 1400 diziam que o surdo era tolo, que tinha que trabalhar. E aí, nos anos de 1750 a 1888, teve um curto apogeu, né? Quando surgiram as primeiras evidências das línguas de sinais. E aí, logo veio o Congresso de Milão, que as línguas de sinais foram proibidas, aí veio o uso obrigatório da fala, depois veio a Segunda Guerra com Adolf Hitler, né? Que também, gente, teve um massacre das pessoas com deficiência e dos surdos, né? Depois veio os exercícios obrigatórios de audição com aparelhos, com testes, leitura labial. Depois veio os eletroencefalogramas, né? Muitas obrigações, fazendo o surdo passar por processos de quase tortura. E aí, no final, tem a pergunta: até quando os surdos, né, serão tratados assim, sem ética, sem respeito à sua língua, à sua cultura, né? E, para finalizar a nossa aula, eu quero que vocês leiam, né, todas as apostilas, os artigos disponibilizados na unidade, que vai estar lá tudo detalhado. Tudo que eu falei aqui, gente, foi resumo, mas lá vai estar tudo detalhado e vocês têm a liberdade de perguntar qualquer coisa lá nos fóruns de discussão e também nas atividades, né, nos avisos, podem perguntar. E aqui eu vou deixar um link para vocês de um vídeo do canal Ines, que é a história dos surdos, bem legal, contada por um surdo, né? Que é mais justo. Então, gente, eu encerro aqui a nossa aula. Estudem, bons estudos. Foi um prazer estar com vocês e até a unidade 2. Tchau!